Quando pensamos no Japão, quase sempre imaginamos a mesma coisa: trens que chegam no segundo exato, ruas impecavelmente limpas, tecnologia de ponta, segurança, respeito. Um país que parece viver alguns anos à frente do resto do mundo. Todos os anos, milhões de turistas desembarcam aqui, esperando encontrar exatamente essa imagem. Mas existe um detalhe curioso. Quanto mais tempo alguém vive no Japão, mais percebe que existe um outro país escondido atrás dessa perfeição. Um Japão que raramente aparece nas propagandas de turismo. Um lugar onde a solidão cresce silenciosamente. Onde a pressão social molda a vida de milhões de pessoas e onde alguns dos problemas mais profundos da sociedade moderna convivem com uma organização quase impecável. Hoje, nós vamos conhecer esse outro Japão. A organização do Japão não aconteceu por acaso. Desde cedo, crianças aprendem que viver em sociedade significa pensar no coletivo antes do individual. Nas escolas, os próprios alunos limpam as salas de aula, organizam os materiais e aprendem que cuidar do espaço público também faz parte da educação. Esse mesmo senso de responsabilidade acompanha grande parte da vida adulta. Pontualidade, disciplina e respeito às regras não são apenas qualidades admiradas. Em muitos ambientes, elas são esperadas de todos. Durante décadas, essa cultura ajudou o Japão a se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial e a se tornar uma das maiores potências econômicas do planeta. Mas existe um lado menos visível dessa mesma história. Quando uma sociedade valoriza tanto a perfeição, o erro também passa a ter um peso muito maior. A pressão para estudar, conseguir um bom emprego, manter uma carreira estável e corresponder às expectativas da família acompanha milhões de japoneses durante praticamente toda a vida. Para muitos, esse sistema funciona. Para outros, o custo pode ser muito mais alto do que parece. E é justamente aí que começamos a entender o outro lado do Japão. Nem todos conseguem acompanhar esse ritmo. Para algumas pessoas, a pressão se torna tão intensa que a única saída parece ser desaparecer do mundo. No Japão, existe uma palavra para isso: hikikomori. Esse termo é usado para descrever pessoas que se isolam completamente da sociedade durante meses ou até anos, evitando escola, trabalho e qualquer tipo de contato social. Alguns passam tanto tempo dentro de casa que deixam de ver a luz do sol. A comida é entregue na porta do quarto por familiares, enquanto o mundo continua acontecendo do lado de fora. Embora cada caso tenha causas diferentes, especialistas apontam que fatores como ansiedade, depressão, medo do fracasso e a enorme pressão social podem contribuir para esse isolamento extremo. O fenômeno chamou tanta atenção que deixou de ser apenas um problema japonês e passou a ser estudado por pesquisadores em diversos países. Mas no Japão, ele ganhou uma dimensão única. Porque em uma sociedade onde pertencer ao grupo é tão importante, escolher desaparecer pode ser uma das formas mais silenciosas de dizer que algo não vai bem. Durante décadas, o trabalho foi um dos pilares da reconstrução japonesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas dedicaram praticamente toda a vida para reconstruir o país. Essa disciplina ajudou o Japão a se transformar em uma das maiores economias do mundo. Mas existe uma pergunta difícil. O que acontece quando o trabalho deixa de ser apenas uma parte da vida e passa a ser a própria vida? No Japão, existe até uma palavra para isso: karoshi. O termo significa literalmente morte por excesso de trabalho. Embora nem todo caso seja igual, o conceito surgiu para descrever situações em que jornadas extremamente longas, estresse contínuo e falta de descanso contribuíram para problemas graves de saúde. Nos últimos anos, empresas passaram a rever práticas. O governo adotou medidas para reduzir jornadas excessivas,
e o tema ganhou mais espaço no debate público. Ainda assim, a pressão por produtividade continua fazendo parte da realidade de muitos trabalhadores. O Japão continua sendo um dos países mais eficientes do planeta. Mas essa eficiência, em alguns casos, também cobra um preço invisível. E talvez esse seja um dos maiores contrastes da sociedade japonesa. Quanto mais tudo parece funcionar perfeitamente, mais difícil se torna perceber quem está ficando para trás. Existe uma pergunta que parece impossível: como alguém pode morrer em uma das maiores cidades do planeta, sem que ninguém perceba? No Japão, esse fenômeno recebeu um nome: Kodokushi. A palavra significa, literalmente, morte solitária. Ela é usada para descrever pessoas que vivem completamente sozinhas e acabam falecendo dentro de casa, permanecendo dias, semanas e, em alguns casos, até meses sem serem encontradas. O fenômeno se tornou mais frequente com o envelhecimento da população, o aumento do número de pessoas vivendo sozinhas e a redução dos vínculos familiares em parte da sociedade. Em grandes cidades como Tóquio, onde milhões de pessoas cruzam umas pelas outras diariamente, é possível passar anos morando ao lado de alguém, sem sequer conhecer seu nome. Por isso, algumas empresas especializadas surgiram para realizar um trabalho que parece impossível de imaginar: limpar apartamentos onde moradores faleceram sozinhos e permaneceram muito tempo sem serem descobertos. Nos últimos anos, comunidades locais, organizações e autoridades japonesas têm criado iniciativas para reduzir o isolamento social, especialmente entre idosos. Ainda assim, o Kodokushi continua sendo um dos retratos mais silenciosos das mudanças que a sociedade japonesa enfrenta. Talvez a maior ironia seja esta: em um dos países mais organizados do mundo, a solidão continua sendo um problema que nenhuma tecnologia conseguiu resolver. Enquanto boa parte do mundo enfrenta o crescimento acelerado da população, o Japão vive exatamente o problema contrário. Todos os anos, o número de nascimentos continua diminuindo, enquanto a população envelhece rapidamente. O resultado dessa mudança já pode ser visto muito além das estatísticas. Milhares de escolas fecharam as portas por falta de alunos. Pequenas cidades perderam boa parte de seus moradores. E milhões de casas foram simplesmente abandonadas. No Japão, essas propriedades receberam até um nome: Akiya. Casas vazias que permanecem anos sem moradores. Em algumas regiões, governos locais chegaram ao ponto de vender essas casas por valores simbólicos ou oferecer incentivos para quem aceitasse viver nelas. Mas o problema nunca foi o preço, foi a falta de pessoas. Muitos jovens deixam o interior em busca de oportunidades nas grandes cidades. Outros simplesmente adiam ou desistem de formar uma família. Enquanto isso, bairros inteiros continuam envelhecendo. Em alguns vilarejos, já existem mais funerais do que nascimentos. E talvez esse seja um dos sinais mais claros de que o Japão está entrando em uma nova fase da sua história. Pela primeira vez em décadas, o maior desafio do país já não é crescer. É descobrir como continuar existindo da forma como sempre existiu. É natural fazer uma pergunta: como um país tão organizado, seguro e desenvolvido chegou a enfrentar problemas como esses? A resposta provavelmente não está em um único fator. Ela está na forma como a sociedade japonesa foi construída. Durante décadas, disciplina, respeito, responsabilidade e dedicação ao trabalho ajudaram o Japão a superar guerras, reconstruir cidades e se tornar uma das maiores economias do planeta. Esses valores continuam sendo motivo de orgulho para milhões de japoneses. Mas nenhuma sociedade é feita apenas de vantagens. Quando o sucesso se torna uma obrigação,
quando errar parece inaceitável, e quando as expectativas são maiores do que aquilo que uma pessoa consegue suportar. As consequências começam a aparecer de maneiras silenciosas. Foi assim que vimos pessoas se isolando do mundo, outras trabalhando até o próprio limite, idosos envelhecendo completamente sozinhos e cidades inteiras perdendo seus moradores. Talvez o maior erro seja imaginar que esses problemas existem apesar da sociedade japonesa. Na verdade, muitos deles nasceram justamente da mesma cultura que tornou o Japão um dos países mais admirados do mundo. Esse é o verdadeiro paradoxo. As mesmas características que ajudaram o Japão a conquistar o respeito do planeta também criaram desafios que hoje o próprio país tenta aprender a enfrentar. Se existe um grupo que pode mudar o futuro do Japão, esse grupo é a nova geração. Durante décadas, crescer significava seguir um caminho muito bem definido. Estudar, conseguir um bom emprego, casar, ter filhos e dedicar grande parte da vida ao trabalho. Mas esse modelo começou a mudar. Hoje, muitos jovens japoneses preferem adiar ou até abrir mão do casamento. Outros não enxergam motivos para construir uma família ou seguir a mesma rotina vivida pelos pais. O alto custo de vida, a insegurança econômica, a pressão no ambiente de trabalho e a busca por uma vida com mais equilíbrio mudaram a forma como muitos enxergam o futuro. Essa mudança já pode ser percebida em todo o país. Nas escolas, onde há cada vez menos crianças, nas cidades do interior, que continuam perdendo moradores, e em uma população que envelhece mais rápido do que consegue se renovar. Ao mesmo tempo, cresce entre muitos jovens o desejo de viver de outra forma. Trabalhar menos, ter mais tempo livre, viajar, cuidar da saúde mental, construir uma vida diferente daquela que durante décadas foi considerada o único caminho possível. Talvez seja cedo para dizer qual será o futuro do Japão. Mas uma coisa parece clara: a nova geração já não está tentando repetir o passado. Ela está tentando descobrir se existe uma maneira diferente de viver. E talvez seja justamente dessa escolha que dependa o próximo capítulo da história do Japão. Durante muito tempo, o Japão foi apresentado ao mundo como um exemplo. Um país de tecnologia, segurança, disciplina e desenvolvimento. E tudo isso continua sendo verdade. Mas nenhuma sociedade é construída apenas por suas conquistas. Por trás dos arranha-céus, dos trens pontuais e da organização que impressiona milhões de turistas, existem pessoas tentando encontrar equilíbrio entre trabalho e vida, tradição e mudança, expectativas e felicidade. Talvez o Japão nunca tenha sido um país perfeito. Talvez apenas tenha chegado antes a desafios que aos poucos começam a aparecer em diversas partes do mundo. No fim, este documentário não foi apenas sobre o Japão. Foi sobre o preço que qualquer sociedade pode pagar quando o sucesso coletivo começa a custar caro demais para o indivíduo. E talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido como vive o Japão, mas até que ponto o resto do mundo está caminhando na mesma direção. Se você gosta de viagens como essa, inscreva-se no Fora do Mapa, porque a próxima viagem pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo.